Em Brasília, as equipes de transição entregam os relatórios preliminares dos grupos de trabalho. Reportagem de Paula Lobão. Os grupos temáticos da transição de governo entregaram nesta quarta-feira os primeiros relatórios de trabalho da equipe do presidente eleito Lula, mas eles não serão divulgados na íntegra. A equipe avalia que os documentos têm informações sensíveis repassadas por ministérios e órgãos de controle. O coordenador da transição, ex-ministro Aloysio Mercadante, diz que uma síntese das informações será liberada em breve. Só queria dar mais uma informação. Hoje é o prazo para os grupos entregarem para a coordenação o primeiro relatório setorial. Então todos os grupos estão entregando. Nós vamos fazer depois um documento organizando o cenário de diagnóstico, as emergências orçamentárias. Elas são muitas. Cada vez que a gente vem aqui tem uma emergência. Apesar da decisão de não tornar públicas as avaliações, os grupos temáticos vêm apresentando conclusões parciais. Nesta quarta, os responsáveis pelo meio ambiente apresentaram algumas diretrizes para o setor. Entre as propostas está a fiscalização remota com a utilização de imagens de satélite para combater o desmatamento ilegal, como detalhou o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Uma coisa é uma equipe ir no terreno, está desmatando, embarca. É tipo agulha no palheiro. A outra coisa é usando o satélite, usando os dados do PRODES, né? Os dados do DETER. O MEC Biomas já produziu 1 milhão de relatórios, cada um sobre um desmatamento. Desses, vamos pegar o levantamento dos estados, aonde tem licença, vou concluir, aonde tem licença para plano de manejo, ou seja, desmatamento legal, o resto pode ser embargado eletronicamente, remotamente. É uma medida rápida, barata, efetiva. Nesta quinta-feira, o presidente eleito Lula começa a agenda às 10h30 da manhã, aqui no CCBB, com uma reunião com as centrais sindicais. E segue com mais reuniões na parte da tarde. Lula deve viajar para o exterior antes de tomar posse. Fernando Haddad, cotado para ser ministro da Economia no próximo governo, disse que o presidente eleito vai aos Estados Unidos para um encontro com o presidente Joe Biden. O presidente deve se reunir com o presidente Biden ainda antes da posse. Aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Muitos convites de grandes potências para encontrá-lo ou, se não for possível, conversar com ele virtualmente. Acho que o presidente vai concluir o ano tendo conversado com as grandes potências do mundo e na melhor perspectiva para o Brasil. A outra viagem de Lula será para a Argentina. Bom, girando os nossos comentaristas, deputado Coronel Tadeu, começando dessa vez pelo senhor, falando sobre esse processo de transição e a escolha desses grupos, mas por enquanto não temos nomes de ministros. Isso atrasa? Isso é ruim? Não é nada bom para um governo que quer começar de uma forma estável, né? Quanto antes ele mostrasse quem será o chefe da pasta, seria o ideal, você poder lidar inclusive com a pessoa e essa pessoa tomar conhecimento do que tem nesses relatórios. Cada área produziu um número de informações que, obviamente, Tiago, e aí com toda certeza, né, isso não vai agradar nunca à esquerda. Nós vínhamos num caminho e mudamos completamente para outro caminho. Então, isso vai ser alvo de muitas críticas, porque não é aquilo que eles pensam, não é aquilo que eles querem fazer. Curiosamente, no meio ambiente, eu vejo ali aquele grupo do meio ambiente nas imagens que acabaram de ser mostradas, né, falando sobre a preservação. Eu gostaria de lembrar que o governo Lula, até hoje, foi o governo que mais permitiu o desmatamento. Então, eu fico me perguntando, qual é a solução mágica que eles vão dar nessa questão do meio ambiente para que a Amazônia seja protegida, se eles não fizeram isso no passado? E não fizeram por desleixo mesmo, por desídia. Eles não queriam fazer isso, não queriam dar aí uma proteção a todos aqueles garimpeiros ilegais e tudo que acontece de ilegal na Amazônia.
Agora, Diogo Schelp, sobre essas expectativas relatadas pelo Fernando Haddad de viagens do presidente eleito Lula aos Estados Unidos, à Argentina, aos Estados Unidos, por exemplo, para se encontrar com Joe Biden, para discutir com o presidente americano algumas questões. Qual a importância dessas agendas, hein? Lívia, a inserção brasileira do Brasil no mundo é muito importante, né? Nós vivemos num mundo globalizado. O Brasil é uma potência média, ou seja, uma potência regional, uma potência na América Latina, e isso, obviamente, coloca o Brasil necessariamente como um ator importante no cenário internacional. O que a gente vai ver nos próximos anos, tomando por base aquilo que foi feito nos primeiros governos de Lula, vai ser um aumento da participação internacional do Brasil, com certeza, depois de um período de um certo isolamento. Isso pode, inclusive, ocorrer de maneira exagerada, porque nos primeiros anos de Lula, o governo brasileiro foi além das capacidades materiais, de recursos financeiros e assim por diante, nessa busca por um protagonismo internacional, né? Então foi mais do que o Brasil era capaz de sustentar. Um exemplo disso foi a abertura de embaixadas. O Brasil, nos governos do PT, abriu inúmeras embaixadas e já há um indicativo de que pretende novamente reabrir embaixadas que foram fechadas durante o governo Bolsonaro. Então, isso é algo que deve ocorrer com certeza. Eu queria só dar um dado aqui importante sobre a questão ambiental, porque vai ser um tema que também vai ser discutido muito internacionalmente. O governo Lula, nos primeiros anos, bateu recordes de desmatamento, né? A gente viu ali o ministro Ming e ele aí conhece bem essa realidade. Mas depois desse início ruim, o governo do PT, os governos do PT, isso é a realidade, a gente precisa ver os números. Outro dia eu conversei com o Ricardo Salles sobre isso e ele reconheceu, reduziu em 80% o desmatamento. Então, depois de 2 anos muito ruins, o desmatamento na Amazônia começou a cair nos governos do PT e chegou ao seu nível mais baixo em 2012, no governo Dilma.